Espíritos precisam de moradias no mundo espiritual? Como são as casas descritas na literatura mediúnica? Será que precisamos de bônus hora para adquirir uma por lá? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. E antes de começarmos, é sempre bom a gente lembrar que há espíritos que evoluíram tanto que eles já não se manifestam mais em corpo astral. Eles já adentraram os chamados planos mentais e se manifestam no corpo correspondente, os corpos mentais. Estes corpos são tão sutis que já não têm mais forma definida. Estes seres, eles podem adquirir a forma que desejarem. E nesse estágio, com certeza, eles já não precisam mais de casas, de portas, de prédios, de colônias espirituais. A vida nesses planos se manifesta de outra forma que nós pouco compreendemos ainda. Como na redação inspirada de Leon Denis. Leon Denis, um grande filósofo que viveu lá na época de Allan Kardec. No livro Depois da Morte, ele escreve assim: é nessas moradas fluídicas que se ostentam as pompas das festas espirituais, os espíritos puros, ofuscantes de luz. Por cenário, eles têm o espaço infinito, o espetáculo maravilhoso dos mundos que rolam na imensidão, unindo suas notas às vozes celestes, ao hino universal que sobe a Deus. Porém, essa ainda não é a nossa realidade. A maioria de nós, espíritos que ainda reencarnam em mundos como a Terra, nós ainda não vestimos, nas palavras de Jesus, a túnica nupcial que nos dará acesso a essas dimensões sutis. Nós ainda temos corpos densos que têm as suas necessidades, como, dentre elas, habitação, nutrição. E muitos espíritos que chegam ao mundo espiritual pelas portas da desencarnação, muitos estranham o fato de que, pelo menos nas dimensões mais próximas, o mundo espiritual, muitas coisas tem de semelhante ao mundo físico. No capítulo 37 do livro Nosso Lar, temos ali a descrição de uma palestra que a ministra Veneranda, o espírito mais evoluído da colônia. Esta ministra, ela deu uma preleção nos maravilhosos salões verdes de Nosso Lar. Ela deu uma palestra para mais de 1000 pessoas abordando justamente esse tema, essa surpresa que muitos recém-desencarnados apresentam quando chegam na colônia e percebem que o ambiente, o modo de vida é muito semelhante ao do plano físico. Veneranda argumenta que tudo é fruto da nossa criação mental, principalmente no mundo espiritual, e que o ambiente reflete o que nós ainda somos. Nosso Lar é uma cidade de transição, uma colônia espiritual, onde a maioria das pessoas está se preparando para novas reencarnações. E geraria um trauma psicológico muito grande se, após a desencarnação, os espíritos chegassem num ambiente em que não encontrassem nenhum paralelo com a sua realidade, a realidade que acabaram de deixar. Tudo na natureza é gradativo, não há saltos, a evolução é muito gradativa e cada estágio guarda conexões com o anterior. Com certeza a espiritualidade inseriu isso no livro Nosso Lar, porque o próprio Chico, quando lançou esse livro, ele tinha pouco mais de 30 anos quando lançou esse livro. Ele recebeu muitas críticas de pessoas, até mesmo espíritas, estranhando, mas como assim uma cidade no mundo espiritual? Então ali a ministra Veneranda já inseriu toda uma reflexão sobre esse assunto. Então, no capítulo 17 de Nosso Lar, André Luiz é convidado pelo seu instrutor Lísias a ir até a sua casa. Então, ele vai até um dos bairros residenciais de Nosso Lar. Ele fica sabendo que a sua mãe, a mãe de André Luiz, já habitava numa esfera superior. Então Lísias, gentilmente, convida André Luiz para morar ali com ele por um tempo, também com a mãe de Lísias, chamada Laura, para que ficasse ali com eles durante a ambientação de André Luiz na colônia. André Luiz aceita
E quando eles chegam na casa de Lísias, André Luiz começa a descrever. Ele nota que é uma casa muito simples, acolhedora, rodeada de jardins. E nas palavras de André Luiz, quando ele entra na casa, ele descreve o ambiente, que é muito simples, acolhedor, móveis quase idênticos aos terrestres, objetos em geral demonstrando pequeninas variações, quadros de sublime significação espiritual, um piano de notáveis proporções descansando sobre ele uma grande harpa. Lembrando que André Luiz descreveu a realidade da colônia, que provavelmente já mudou muito, porque já se passaram várias décadas, e tudo no universo é uma constante mudança. Lembrando também que a realidade que André Luiz descreve se aplica à colônia de nosso lar. Existem muitas colônias, cada um pode adotar um tipo de organização diferente. O mundo espiritual é muito diverso. Temos que evitar colocar como regra algo que nós às vezes lemos, escutamos e já aplicamos aquilo para tudo que há no mundo espiritual, quando na verdade é uma diversidade muito grande. Então André Luiz começa a conversar com a mãe de Lísias, a dona Laura. E ela está ali explicando para ele como funciona a colônia. Ela explica que para que eles pudessem ter o direito de ter aquela casa, tiveram que acumular 30 mil bônus hora. Bônus hora, em nosso lar, é um tipo de valor monetário, se é que podemos chamar assim, totalmente diferente do dinheiro aqui da Terra. Por quê? Lá, cada um que trabalha em prol da comunidade, cada hora de trabalho, te dá o direito a um bônus hora, sendo que a hora de trabalho de todos vale a mesma coisa. Então, quando o habitante de nosso lar acumula, com alguns anos de trabalho, 30 mil bônus hora, 30 mil horas de trabalho a favor da comunidade, ele ganha a prerrogativa de ter uma casa, especialmente para ele. Antes disso, não é que ele fique desabrigado ou sem teto. Geralmente, os espíritos que chegam são acolhidos por parentes, por amigos que os precederam na passagem para o mundo espiritual e lá os aguardam. Existem também residências comunitárias, alojamentos. Ninguém fica desamparado. Lembrando que nosso lar é uma colônia que ainda está situada em planos umbralinos, no limiar do chamado umbral. Então é uma colônia que precisa inclusive ser protegida. André Luiz descreve isso no livro, dos espíritos que habitam aquela dimensão. Então a colônia Nosso Lar recebe ainda espíritos primários que muitas vezes precisam ser estimulados a contribuírem com o seu trabalho para o bem da coletividade. Mas mesmo aqueles que, por opção, permanecem ociosos, também têm as suas necessidades básicas garantidas, mas são sempre encaminhados para tratamentos, para terapias, para que os ajudem a entender o que está acontecendo, para que eles encontrem algo em que consigam se sentir úteis, para que contribuam para o bem-estar geral, que encontrem também alegria, algo que contribua também para o seu crescimento evolutivo. Mesmo que você chegue numa colônia desse tipo e ainda não possa ter uma casa só sua, imagine que alegria seria poder morar com amigos já desencarnados, que te precederam, entes queridos, ou espíritos que você nem lembra, mas que no corpo físico, mas espíritos que têm já uma história com você, que te amam muito, com os quais você tem muita afinidade, e lá eles podem te receber, te mostrar como funcionam as coisas, te inserir na rotina, que envolve sempre também lazer, diversão. Nessa mesma conversa que André Luiz estava tendo com a mãe de Lísias, ao final, ela convida todos eles para irem ao campo da música de nosso lar. Sim, existe muita diversão nas colônias espirituais, não é só trabalho. E outro ponto importante é que quanto mais ambientado ao mundo espiritual o espírito vai ficando, menos necessidade ele vai sentindo de se alimentar, de dormir e de ficar em casa também. Os espíritos mais ambientados ao mundo espiritual, eles estão sempre fazendo alguma coisa, pouco ficam em casa, às vezes nem tem casa, porque eles estão sempre em jornadas de estudo, de trabalho, em excursões a outras dimensões, e até outros planetas, planos mais evoluídos que
os estimulem a crescer. Isso é muito comum no mundo espiritual. Você ir conhecer dimensões mais sutis, sociedades mais avançadas, porque isso é um grande estímulo à nossa evolução. E uma outra referência sobre o assunto encontramos no livro A Vida nos Mundos Invisíveis, psicografado pelo médium Anthony Borgia, pelo espírito Robert Hugh Benson, um antigo sacerdote da Igreja Anglicana que desencarnou em 1914. Ele descreve nesse livro de forma muito detalhada os panoramas que ele viu lá do mundo espiritual. E como ele era um líder religioso, a coisa fica ainda mais interessante, porque ele chega no mundo espiritual com uma humildade muito grande, como se fosse uma criança descobrindo os panoramas, as descobertas, as surpresas. E é muito comum que religiosos cheguem ao mundo espiritual achando que já conhece tudo. Isso prejudica muito a adaptação do espírito, mas não foi o que aconteceu com o Robert Benson. E no livro isso é muito bem descrito. E Robert relata no livro a sua estupefação, seu espanto, quando ele percebe que na comunidade espiritual que o recebeu já havia uma casa ali para ele. Uma casa que, na verdade, ele já havia habitado antes de encarnar. Ele estava vinculado àquela comunidade, àquela colônia, para lá retornou. Sua casa ficou lá, esperando por ele. E mesmo durante a sua encarnação, na liberdade parcial pelo sono físico, em que o espírito se liberta parcialmente, de vez em quando ele ia lá. Então, Robert percebe como tudo ali estava exatamente do jeito que ele gosta, e ele demonstra uma alegria genuína quando relata isso no livro. E ele também fala algo muito curioso. Ele diz que não era necessário fazer nenhum tipo de faxina, limpeza ou arrumar as coisas. Bastava um pouquinho de concentração mental e tudo já estava do jeito que ele desejou. Já pensou que legal? Já vimos também em vídeos anteriores que nos planos mais densos do umbral, as casas geralmente são precárias, as habitações muitas vezes têm uma estética sombria. Então a sua casa no mundo espiritual será feita da matéria do plano, da dimensão onde você se encontre. Pode até ser que você já tenha uma casa te esperando na sua colônia espiritual de origem, no seu planeta de origem, mas se não tiver, o processo para que se crie uma é parecido com o processo aqui da Terra. Primeiro, a habitação é concebida no pensamento, e depois, espíritos habilitados atuarão na matéria do mundo espiritual e com a força mental plasmarão o resultado desejado. No livro A Gênese, de Allan Kardec, temos um trecho que ilustra bem isso. A espiritualidade explica que os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção. Mudam-lhe as propriedades, como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Quanto mais sutil é a dimensão ou plano espiritual, menos resistência a matéria exerce à ação dos nossos pensamentos. Mais dócil ela fica à nossa imaginação, à nossa criatividade. Engenheiros e arquitetos siderais utilizam o poder mental para criar as suas obras. Assim como a partir de determinado ponto, os pintores não precisam mais de quadros, de pincéis, de tintas. Os músicos não precisam mais de instrumentos. Eles criam tudo com a força da própria mente. Como nos ensinou uma das antigas leis herméticas, o princípio do mentalismo. O universo é mental. Aqui no mundo físico, ouvimos muito que o mais importante para um imóvel é a localização. Talvez no mundo espiritual seja o mesmo princípio. Quanto mais sutil a dimensão, mais deslumbrante será o panorama, mais incrível será as descobertas que você terá. Mas o mais importante é construirmos
a nossa paz interior. E é uma jornada ainda longa para seres como nós, ainda com tantas coisas a serem trabalhadas. Mas quando conquistamos a paz, o coração tranquilo, criamos o céu dentro de nós mesmos e estaremos bem onde quer que estejamos. Deixe aí nos comentários, se você pudesse plasmar uma casa para você no mundo espiritual, como seria? A minha, com certeza, seria bem simples, com muito verde, uma varanda, uma boa biblioteca. Uma máquina de café expresso eu acho que não daria, mas eu ia ter que me adaptar com isso. Mas se você quer ajudar o canal, por favor, inscreva-se, confira se você já se inscreveu, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo com alguém, me siga nas redes sociais, porque mesmo se o YouTube não recomendar o vídeo, você vai estar por dentro de tudo. Eu vou deixar aí na tela final 2 vídeos bem legais. Um que fala sobre a ministra veneranda, que foi uma grande rainha em uma de suas encarnações, e é um espírito mais evoluído de nosso lar. E outro vídeo que fala sobre onde fica, afinal, o mundo espiritual. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui e até um próximo vídeo. Tchau!